A palavra de Deus hoje, ela inicia-se com uma frase muito forte. Ela inicia-se dizendo assim: os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. E aí eu começo perguntando assim para vocês, meu irmão e minha irmã, quem eram os fariseus? Se nós pegarmos aí a história, se a gente for entender quem eram, que grupo, qual grupo que pertencia aos fariseus, a gente encontra ali um grupo de judeus que eles obedeciam às leis religiosas rígidas da época. Em contrapartida, eles não mantinham uma relação com aquelas pessoas que eles entendiam ser os diferentes, pertencentes a outro grupo. Então eles mantinham uma distância das pessoas que não pensavam como eles, que não pertencia a esse grupo ao qual eles pertenciam. E aí, meu irmão e minha irmã, quando a gente pensa nessa palavra fariseu, a gente logo tem o significado de separados, né? O significado de apartados. E aí eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, que participa deste momento de reflexão com nós, junto com a nossa família, com os nossos filhos, né, que estão aqui no nosso ambiente também, eu pergunto assim: esta forma de ser dos fariseus, lá nos tempos antes de Cristo, durante a vida de Cristo e ainda um pouco pós-Cristo, né? Esta forma de ser dos fariseus, separadas, né? De forma um pouco mais isolada, olhando os grupos e não mantendo relações com esses grupos, existe hoje no nosso meio, na nossa sociedade, existe hoje nas nossas famílias cristãs. E aí eu respondo para vocês assim: meu irmão e minha irmã, quando nós esposos, nós esposas, quando casal e filhos, quando nós começamos a viver as nossas próprias leis de forma muitas vezes um pouco egocêntrica, de forma muitas vezes um pouco individual, de forma muitas vezes um pouco a buscar o nosso auto-benefício, ou seja, tudo na minha casa tem que circundar, tudo tem que ser conforme a minha vontade, conforme o meu desejo, conforme as minhas pretensões, os meus sonhos. Eu passo dentro dessa egocentria, dentro desse individualismo, dentro dessa busca do auto-benefício, eu acabo me distanciando, muitas vezes, até mesmo das pessoas que moram com nós, que pertencem à nossa família. Nós vemos quantos e quantos pais que muitas vezes estão distante dos seus filhos, mesmo na presença deles. Quantos e quantas esposas estão distante dos seus esposos, assim como quantos esposos permanecem distante das suas esposas. Então eu digo assim a vocês: quando nós nos mantemos, mesmo que estando juntos no mesmo lar, sentado numa mesma mesa de café, numa mesma mesa de jantar, quando nós nos mantemos separados, nós muitas vezes estamos sendo ali fariseus, né? E aí eu digo assim a vocês: nós vínhamos numa evolução, aliás, num retrocesso do ponto de vista familiar. Nós vivíamos há um tempo atrás a questão do isolamento familiar, onde marido, esposa, filhos, muitas vezes dentro de uma modernidade, né? Cada um dentro do seu quarto, cada um dentro do seu próprio ambiente, cada um com sua própria televisão. Então nós tínhamos uma televisão no quarto, uma televisão no outro quarto, uma na sala, algumas casas com televisões no banheiro, e as pessoas elas começaram a se isolar dentro das próprias casas. Isso há um tempo atrás. Então nós falávamos nesse momento, né, do isolamento familiar. E aí com a evolução, com as coisas foram modernizando, as novas gerações foram chegando, nós estamos hoje falando um pouco da questão até mesmo do isolamento digital, que já é uma realidade, onde cada um tem o seu celular dentro da sua própria casa, onde pessoas muitas vezes estão sentadas numa mesa, um pouquinho antes dessa pandemia vir, né?
nós estávamos ali sentados numa mesa de restaurante para fazer uma refeição, nós tínhamos ali o filho com o celular dele no mundo digital dele, a filha com o celular dela no mundo digital, a esposa com o dela, o esposo com o dele. Então nós passamos de um isolamento familiar para algo até um pouco mais complexo, que é um isolamento digital. Então quando a gente começa a pensar tudo isto, nós como cristãos, como famílias cristãs, nós percebemos que em alguns momentos nós vivemos sim separados, isolados, nós vivemos sim como aqueles fariseus. Não era uma situação daquela época somente, é uma situação de hoje. Se a gente não se atentar, nós podemos estar na mesma casa, mas nós podemos estar distantes um dos outros. Então, quando a gente pensa na questão de fariseu, a gente pensa bem nessa questão. E eu digo assim a você, meu irmão e minha irmã, as nossas verdades, elas podem nos levar a uma cegueira, a tentar eliminar aquilo que nos incomoda, assim como aconteceu com os fariseus. O que os fariseus fizeram? Eles sentiram-se incomodados com Jesus Cristo e eles saíram, os fariseus saíram e eles fizeram um plano para eliminar, para matar Jesus Cristo. Por isso que eu digo assim, as nossas verdades, muitas e muitas vezes, elas podem aniquilar, elas podem nos deixar cego, elas podem aniquilar, elas podem existir uma tentativa de eliminar aquilo que nos incomoda justamente com as pessoas que nós mais amamos, se nós não nos policiarmos. Foi exatamente o que fizeram os fariseus naquela época, Um plano para matar Jesus. E aí eu trago mais uma reflexão a todos nós. E hoje, somos cegos ou enxergamos claramente as coisas como devem ser enxergadas? E eu digo assim a você, meu irmão e minha irmã, se nos colocamos acima das leis de Deus, muitas vezes nós estamos cegos. Digo assim a você, meu irmão e minha irmã, se nós vivendo numa casa, marido, esposa, o casal e os filhos, e nós passamos uma vida, um dia, muitas vezes um acusando o outro, Andréia? Uma acusação mútua de um para o outro, talvez uma acusação do casal para os filhos, dos filhos para o casal, Quando essas acusações começam a acontecer, logo surgem os julgamentos, Andréia? Logo surgem as condenações, e tudo isso vai acontecendo muitas vezes porque as pessoas que convivem com nós não pensam como nós, não agem como nós, não fazem aquilo que nós fazemos. E toda vez que alguém não pensa como nós, não age como nós, não fazem aquilo que nós fazemos, muitas vezes nós podemos sim estar cegos, mesmo vivendo com as pessoas que nós mais amamos. Muitas vezes nós podemos sim estar alimentando um plano para matar a nossa própria família. É forte essa expressão, mas é importante a nossa reflexão, porque muitas vezes nós tentamos fazer com que o outro pense como nós, age como nós, faça as coisas que nós fazemos. Muitas vezes nós cobramos intensamente os nossos filhos, a nossa esposa cobrando esposo, e muitas vezes nós passamos uma vida, ao invés de aceitação, ao invés de amor, nós passamos uma vida tentando a transformação. E nesses momentos, em diversos momentos como esse que eu trago para vocês, nós podemos sim estar cegos dentro do nosso matrimônio, dentro da nossa família. Por isso é importante a reflexão. Por isso é importante pensarmos o que realmente é importante na nossa vida. E aí eu digo assim a você, meu irmão, ainda sobre essa reflexão, Os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Em tempos de quarentena, como essa que nós estamos vivendo, nós precisamos ainda mais estarmos vigilantes, estarmos orantes, estarmos ligados a Deus, para que o inimigo não nos tente por qualquer coisa, para que pequenas coisas que aconteçam no nosso dia a dia não quebre a harmonia com que nós vivemos, Não quebre a harmonia da tua casa, não faça com que você seja incompreensivo com os seus filhos, e muitas vezes impedem até mesmo com que os seus filhos não entendam vocês.
Por isso nós precisamos estar vigilantes. Por isso momentos como esse são de extrema importância, ao qual nós paramos a nossa vida um momento e nós refletimos sobre a palavra de Deus. Nós escutamos a mensagem de Deus para nós. E em tempos de quarentena, dois fenômenos, eles são discutíveis, eles realmente acontecem na nossa vida. O primeiro deles é que nós começamos a viver uma maior intensidade. A gente vive mais intenso as nossas relações de esposo e esposa, esposo e esposa e filhos. Então a nossa intensidade nas nossas relações, elas aumentam, elas ficaram maiores nesse momento. Nós estamos mais próximos, nós estamos vivendo mais junto, mais tempo unidos, mais tempo junto. E isso eu classifico como uma intensidade nas relações. Mas também nós estamos o quê? Esse mais tempo de convivência, juntando-se com essa intensidade, são os dois grandes fenômenos que nós vivemos atualmente. E se nós pararmos para pensar, Andréia, todos vocês, né? Se a gente pegar uma lupa, né? E a gente pincelar essa lupa um pouquinho de cima e olhar a nossa família hoje, nós vamos perceber que a intensidade nas relações nossas, elas estão cada vez mais vivas, né? E o tempo de convivência que nós estamos dentro das nossas casas está cada vez maior. E quando a gente olha com essa lupa, a gente percebe que tudo fica mais vivo. As alegrias, vamos classificar assim, né? As alegrias, coisas boas da família, elas estão mais vivas. A gente vive isso com mais intensidade. A gente convive com essas alegrias de uma forma mais plena, mais real, mais viva na nossa vida. Muitas vezes não tínhamos tempo de almoçar junto, de jantar junto. Hoje sobra o tempo de almoçar, de jantar, tomar café, até o café da tarde, muitas vezes, né, Andréia? Os tempos aumentaram, né? Então está cada vez mais vivo essas questões da alegria. Por outro lado, meu irmão e minha irmã, também está mais vivo, se a gente pegar essa lupa, né? Está bem mais vivo as questões dos conflitos familiares, né? Nós vivendo mais juntos, a intensidade das nossas relações estando mais forte, mais estabelecida, mais intensa, os conflitos acabam aumentando. E aí toda vez que o conflito aumenta, se tem uma coisa que nós humanos fazemos de forma muito rápida e direta, nós terceirizamos as culpas, né? Geralmente as culpas aqui em casa é da Andréia, né? E geralmente a Andréia diz que é do Alessandro as culpas, né? E geralmente nós dois colocamos as culpas nos nossos filhos, porque é muito mais fácil dizer que quem erra é o outro do que nós mesmos, né? É muito difícil percebermos a nós mesmos. Então o que a gente faz nessas fases de conflito? Sempre a gente busca o culpado, e sempre o culpado é o outro, e os conflitos, eles aumentam. Lembra daqueles reality shows, né, que existiam? Por exemplo, o Big Brother Brasil e alguns outros, né? A Fazenda, né? As pessoas, elas eram confinadas num espaço e aí elas viviam intensamente essas relações, elas tinham um tempo de convivência muito grande com um propósito, ou seja, o propósito de eliminação. Então, nos reality shows, essa intensidade provocava grandes conflitos e aí nós tínhamos um processo de eliminação. E na nossa família, como nós vamos fazer, né, Andréia? Nós vamos nos eliminar? Não, não é esse propósito, né? Mas nós vivemos hoje um pequeno reality show na nossa casa. Ou seja, as intensidades das relações, elas aumentaram e também o tempo de convivência nosso aumentou. E eu tenho a certeza de que a minha casa não é diferente da sua. Os momentos de alegrias ficaram mais vivos, mas também os momentos de conflitos ficaram também mais vivos. E aí eu digo assim a vocês, meu irmão e minha irmã, eu acredito muito na providência de Deus. Eu acho que Deus provocou esse confinamento para nós e Deus provocou esse confinamento para vocês também. Justamente não no processo de eliminação, mas no processo de aproximação familiar. E neste momento nós temos uma oportunidade que Deus nos dá, a oportunidade de se aproximar das nossas famílias. E nós precisamos perceber isso. E aí eu digo assim a você, meu irmão e minha irmã, não se preocupe com o que a tua família, o teu esposo, o teu filho fará por você.
Muito pelo contrário, se preocupe com o que você vai fazer por sua família, por seu esposo e por seus filhos. Quando nós começamos a pensar dessa forma, nós tiramos o egocêntrico nosso, nós tiramos o nosso individual de lado e nós passamos a nós dar o primeiro passo. E aí eu digo assim a você, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes vive alguns conflitos tensos junto com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Por que você não pode ser a primeira pessoa a dar o primeiro passo? Por que nós temos que ficar sempre terceirizando as culpas, apontando as culpas do outro e simplesmente esperando e aguardando com que o outro tome alguma iniciativa? Iniciativa de pedir perdão, iniciativa de pedir desculpas, iniciativa de ir até próximo de você, sentar e conversar, dialogar, iniciativa de muitas vezes ir até você e te dar um abraço simples, de esposo para esposa. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez eu repito a vocês, não se preocupe com o que a pessoa que convive com você, a sua família, os seus familiares, fará por você. Se preocupe sim com o que você fará por sua família. Por isso eu digo assim, não basta estar numa casa, é preciso que nós, né, Andréia? Eu e a Andréia e os nossos filhos aprendamos juntos a ser na nossa casa e a viver na nossa casa. E aí eu costumo dizer às pessoas que a gente tem bastante convívio, né? Os nossos amigos, vocês, encontristas de Cerqueira César, que nós estamos em tempo de conversão. É um tempo de nascer para algo novo. É um tempo de vida. E aí eu digo assim para vocês nesse primeiro momento de reflexão. Primeiro, vamos fazer um pequeno resumo do que eu falei para vocês. Não podemos ser fariseus, viver separados, viver isolados, viver distante um do outro. Segundo, não podemos ser cegos, acusar, julgar, condenar, simplesmente porque somos diferentes. A beleza está em ser diferente. Eu sou diferente da Andréia, e a Andréia é diferente do Alessandro. E nós dois somos diferentes dos nossos filhos. E essa é a beleza nossa, de ser humano. E essa é a beleza e é o presente que Deus nos deu, de unir os diferentes, né? Então, a Andréia é muito organizada e eu tenho uma filha não muito organizada. E aí, são diferentes. Então, nós não podemos passar uma vida um julgando o outro, um condenando o outro, um acusando o outro. Nós precisamos não ser fariseus, não viver separados e isolados, muito pelo contrário. Terceiro ponto, precisamos ter a consciência que as nossas relações estão mais intensas e que o nosso tempo de convívio ele aumentou. E ter a consciência que os conflitos surgirão, as diferenças surgirão. Não existe família de cinema, né, Andréia? As famílias são reais, são verdadeiras. As mesmas tensões que vocês vivem, nós vivemos, né? Agora, é importante que a gente se preocupe com o que nós podemos oferecer para a nossa família. É importante que a Andréia pense o que ela pode oferecer para a família dela e o Alessandro pense o que eu posso oferecer para a minha família. E você, que participa deste momento, pense o que você pode oferecer para a sua família. É tempo de conversão, é tempo de nascer para o amor. Meu irmão e minha irmã, continuando a reflexão do nosso Evangelho, o Evangelho traz assim, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Bonito, né, Andréia? Olha, meu irmão, pense assim, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Se coloque no lugar de Jesus. Alguém está fazendo um plano para te prejudicar. Sabe o que Jesus fez? Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu digo assim a vocês, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Meu irmão e minha irmã, Jesus é o nosso modelo. Jesus é o caminho. Ele traz consigo um caminho para que nós possamos percorrer, imitar as suas ações, para que nós possamos cada vez mais estar no caminho da vida eterna, no caminho da vida nova, no caminho da boa nova. Por isso assim, meu irmão e minha irmã, são duas ações que Jesus teve. A primeira ação foi retirar-se. Ao saber que estavam fazendo um plano para matá-lo, simplesmente ele retirou-se dali. Ou seja, uma primeira ação, a ação de retirar-se.
Percebam que retirar-se é sábio, retirar-se é um caminho que nós temos. E aí eu digo assim a você, meu irmão, toda vez que a tua esposa começa a discutir algo com você, o que é que você faz? Esposa, toda vez que o seu esposo começa a discutir algo com você, o que é que você faz? Você retira-se? Ou você combate? Ou você lança a sua tese? E ela lança a tese dele, ele lança a tese dele, ela lança a tese dela. E aí assim, mais ou menos o caminho que Jesus nos dá hoje é assim: não discuta, não aponte os dedos, não perca tempo com as coisas inúteis, não importantes. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, se você pensar hoje as discussões que você teve na sua casa, com seus filhos, muitas vezes são discussões tão inúteis, são coisas tão pequenas, né? Pare e pense lá as discussões que você teve no seu trabalho, enquanto você trabalhava presencialmente, fisicamente. Depois desse processo de pandemia, quanta coisa perdeu importância, quanta coisa deixou de ser tão importante na sua vida. E se a gente parar para pensar, Jesus nos dá um modelo hoje, o modelo da retirada. Muitas vezes o retirar-se não é sair do ambiente onde a pessoa está, muitas vezes é permanecer no ambiente onde a pessoa está e ficar silenciosamente. Retirar-se da discussão. Quando dois não quer, quando um não quer, dois não briga, né, Andréia? A gente sabe que isso é difícil, tá, pessoal, né, Andréia? É difícil, né? Mas nós precisamos saber que existe um caminho, e este é um caminho sábio, ao qual Jesus agiu quando fizeram um plano para matá-lo. E aí nós encontramos na palavra de Deus assim, né? A recomendação para Jesus, né? Ele não discutirá, né? Está na palavra de Deus, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Ou seja, Jesus não vai aumentar o tom da voz para convencer as pessoas. Por isso eu digo assim, meu irmão e minha irmã, este é um caminho muito bom para aprendermos com Jesus, né? Muitas vezes as discussões de vocês ganham holofotes, né? São tão fortes e tão intensas que todos os vizinhos ali estão sabendo o que está acontecendo. Muitas vezes a conversa de esposo e de esposa, ela é tão intensa e tão forte que muitas vezes os filhos estão sabendo o que está acontecendo, né, Andréia? E nós precisamos aprender com Jesus Cristo, quando ele diz assim, ninguém ouvirá a sua voz nas praças, né? Então os profetas falando de Jesus Cristo. E Jesus cumpriu aquilo que os profetas anunciaram. Ou seja, ele demonstrou neste evangelho de hoje a sua retirada. Não discutiu, não gritou, ninguém ouviu a sua voz nas praças. A palavra de Deus ainda de hoje continua dizendo assim para nós, nem apagará o pavio que ainda fumega, né? Essa parte eu gosto bastante, né, Andréia? Nem apagará o pavio que ainda fumega. Meu irmão e minha irmã, sabe aqueles momentos que vocês acabam de entrar num conflito, seja por qualquer motivo, seja porque às vezes simplesmente um de vocês perguntou para o outro assim, o que vai ter no almoço hoje? E às vezes o que vai ter no almoço hoje foi interpretado de forma equivocada, num momento equivocado. E aí começou aquilo que eu chamo de palestra, né? André conhece isso, né? Eu chamo de palestra porque é quando uma pessoa não para de falar mais, né? E ela começa a falar aquilo e remoer e trazer as coisas debaixo do tapete e trazer as coisas de antigamente, começa a fazer uma ligação, uma ponte. Nesse momento, a melhor coisa é não apagar o pavio que ainda fumega, beleza? Não apague esse pavio em hipótese nenhuma, meu irmão, minha irmã. Deixa o pavio ali. O pavio chega uma hora que ele acaba sozinho. E se a gente continuar, né, André? Se a gente entrar, né, nesse debate e a gente começar ali a discutir e eu colocar as minhas razões, né? Ou então eu simplesmente falar, nossa, mas só fiz uma pergunta. Muitas vezes é melhor a gente se retirar. O caminho que Jesus nos ensina, né? Não se preocupe em apagar o pavio que ainda fumega, porque esse pavio apaga sozinho. Chega uma hora que ele desgastou, acabou, e ele apagou. Então nós precisamos também ser sábios para aprender, deixar o pavio apagar sozinho, né, que ainda fumega. E aí a palavra de Deus diz assim, em seu nome as nações depositarão a sua esperança, se referindo a Jesus Cristo. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança.
Meu irmão e minha irmã, se a gente trazer para uma realidade familiar essa frase, né, a gente pode também imaginar assim, olha, em seu nome, esposo, em seu nome, esposa, você que participa com nós nesse momento, em seu nome, as nações, a sua família, deposita a sua esperança. A esperança da família está em você. A esperança da família não está no outro, está em você. É importante nós nos enquadrarmos nisso. A esperança da minha família não está na Andréia, está em mim. E a Andréia tem que pensar da mesma forma. A esperança da família da Andréia não está no Alessandro, está nela. Então depende muito de todos nós. Ou somos fariseus, ou somos Jesus. Ou seguimos o exemplo dos fariseus, ou seguimos o exemplo de Jesus. Quem nós temos sido em nossas casas? Temos sido mais fariseus ou temos sido mais Jesus? Eu posso afirmar para vocês, as pessoas que moram com vocês, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, né? E todos os demais que convivem com vocês, elas estão sedentas nesse momento de amor. Elas estão sedentas nesse momento de um abraço, de um carinho. Elas estão sedentas do Evangelho. E aí eu digo assim, muitos de nós casais continuamos perdendo tempo com discussões inúteis, brigando por uma toalha jogada no chão, brigando por uma roupa não organizada, brigando por um pé sujo no chão. Nós precisamos amadurecer e dar valor para as coisas que são importantes, aprendendo a se retirar. Tudo que precisamos é ser canal da presença de Deus na vida das pessoas. E aí eu digo assim a você, meu irmão e minha irmã, atente-se a isso. Cuidado com as informações que chegam a você. Muita informação para nós acaba nos adoecendo. A gente vai ficando contaminado com esse monte de informação que vai chegando. É muito perigoso tudo isso, né? Por isso, assim, dentro dessa didática de Jesus, de retirar-se, né? Eu digo assim a vocês, se vocês participam de grupos, por exemplo, de redes sociais, né? Grupo de WhatsApp ou outras coisas, né, Andréia? Que só discutem, que só fofocam, que só enxergam as coisas ruins. Por que participar desse grupo? Retire-se desse grupo. Não vale a pena, né? Meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender assim, olha, o estar nos contamina, contamina o seu ser e afeta o seu viver. Por isso nós precisamos nos atentar, nos retirar desses grupos, né? Muitas vezes, né, nós estamos dentro de comunidades, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, muitas vezes um filho conversando com você sobre outro filho, que traz ali uma fofoca, que traz uma intriga, né? Que consegue não enxergar as graças, mas enxergam as desgraças das coisas, né? Muitas vezes, mesmo na presença física, é importante sabermos nos retirarmos, né? É importante permanecermos no silêncio em diversos momentos, é importante a gente selecionar, ser um pouco mais seleto com essas informações que vão chegando para nós, porque o estar contamina o seu ser e afeta o seu viver. O estar nosso contamina o nosso ser e afeta o nosso viver. Por isso nós precisamos atentar muito a isso, precisamos ser presença amorosa na vida da nossa família e precisamos ser seletos também com relação às informações. E a palavra de Deus traz dentro de uma sequência, né? Ao saber disso, Jesus retirou-se dali, traz uma terceira reflexão para a gente. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. Nós temos a nossa segunda ação de Jesus Cristo nesse momento. A primeira ação é uma ação de retirar-se. A segunda ação é uma ação de amar. Eu pergunto assim, naquela época, grandes multidões seguiam Jesus Cristo. E hoje, quem lhe segue verdadeiramente? E eu posso afirmar a você, meu irmão e minha irmã, os que lhe seguem verdadeiramente, que aceitam a forma como você é, que lhe amam verdadeiramente, é a sua família. Quando as coisas forem muito boas, né? Você vai ter muitos amigos para partilhar.
quando as coisas não estiverem muito boas e algo lhe faltar, muitas vezes as únicas pessoas que sobram junto com nós, os verdadeiros seguidores nossos, é a nossa família, é a nossa esposa, é o esposo, é os filhos. São essas pessoas para nós, são para nós as nossas grandes multidões. E Jesus traz a segunda ação, ele continuou a amar, principalmente quando a narrativa do texto, né, de Mateus diz assim para nós: grandes multidões o seguiram e ele continuou a curar todos. Ou seja, ele deu foco naquilo que realmente era importante. Ele curou a todos. A sua família, meu irmão, precisa de você. Mas nós estamos vivendo um isolamento social, isso é uma realidade, um confinamento, né, André? Um distanciamento da sociedade, dos grupos que nós participamos, inclusive dos grupos da igreja, e esse confinamento, a gente sabe que ele também transforma as nossas vidas familiares num processo difícil de viver juntos, né, Andréia? E aí eu pergunto para vocês, talvez seja essa a pergunta desta noite, o que fazer, né? Isto é um castigo, né? Já ouvimos isso, né, André? Pessoas que ligaram para nós perguntando se isso é um castigo de Deus, né? Olha, meu irmão, minha irmã, eu vejo como uma oportunidade, né? Primeiro que nós temos um Deus amoroso, misericordioso, nós não temos um Deus de castigo. O nosso Deus é um Deus misericordioso, que mandou o seu Filho, né? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o mundo. Jesus, no auge do sofrimento humano, na cruz, crucificado dentro da sua inocência, quando o ladrão pediu seu perdão, ele disse: ainda hoje estará comigo no reino dos céus. Portanto, nós temos um Deus misericordioso. E aí, jamais eu entendo isso como um castigo, muito pelo contrário, eu entendo como uma oportunidade de Deus a nós, um freio de Deus, talvez, para a sociedade, um retiro, um encontro da família. Olha, meu irmão, isso eu queria refletir com vocês hoje, tá? Muitas vezes nós vivemos uma vida de encontrista esperando o encontro, torcendo ali para ser convidado para trabalhar, e aí nós somos convidados a trabalhar, né, André? Muitos casais comemoram juntos, tem toda a fase preparatória, e aí quando chega o dia do encontro, nós vamos lá todos fervorosos, todo feliz, né, para trabalhar no encontro. É o momento que nós nos retiramos da sociedade, é o momento que nós vamos se encontrar com Deus ali por 3 dias intensos, sem pensar em nada do mundo, e é essa oportunidade que Deus lhe deu para você, para sua família, para nossa família. É momento do nosso retiro. É momento de eu e André e os nossos filhos nos retirarmos. É o momento de nós nos encontrarmos com Deus na nossa casa, no nosso lar. É o encontro da nossa família. Nós temos o encontro do encontro dos casais com Cristo, e agora nós estamos tendo uma oportunidade do encontro da nossa família com Cristo, e nós não podemos desperdiçar isso, nós não podemos jogar fora isso. Por isso que eu estou dizendo para vocês, é tempo de conversão, é tempo de olhar para dentro da nossa casa, é tempo de nos construirmos, de criar algo novo, um novo relacionamento, uma nova forma de viver. É uma oportunidade de Deus a todos nós. Mas o efeito do isolamento social é uma grande realidade. E aí eu digo assim a você, meu irmão e minha irmã, dentro dessa grande realidade, eu vou falar um pouquinho para vocês daquilo que, como estudioso aí do comportamento humano, eu consigo captar neste momento, tá? Dentro dessa grande realidade do isolamento social, eu consigo perceber que existem alguns efeitos, né? Um desses efeitos, que nós não podemos aí abrir mão, nós temos que ficar atento a esses efeitos, é o conjunto de perdas que todos nós temos. Então nós tivemos um conjunto de perda muito grande. Isso para uma pessoa gera uma grande confusão. Nós tivemos assim, por exemplo, rotinas diárias se alterando, né, Andréia? A rotina da Andréia hoje é uma totalmente diferente da que ela tinha antes, a minha é uma totalmente diferente da que eu tinha antes, e deve ter acontecido isso com você também, meu irmão e minha irmã. O lugar do trabalho também sofreu, nós sofremos aí com a perda do nosso local do trabalho, então também faz parte desse conjunto de perda. Nós perdemos também contato com algumas pessoas que nós tínhamos constantemente,
Nós deixamos hoje de ir ao cinema, muitos de nós deixamos de ir à praia, aqueles que têm a oportunidade de viajar a shopping, a próprias viagens. Muitos de nós estamos sem ir no restaurante que nós gostávamos, talvez vocês também, sem ir à igreja, ver os amigos, as comunidades, as reuniões, né, que aconteciam ali rotineiramente, os movimentos e serviços da própria igreja. Sonhos foram adiados, ou seja, com essa pandemia, um dos efeitos do isolamento social é o conjunto de perda que nós tivemos. E esse conjunto de perda, ele age numa coisa que eu denomino como quebra da rotina diária. Nós tivemos a quebra das nossas rotinas diárias acontecendo subitamente. Quando nós temos um fator afetando a nossa quebra de rotina, já é difícil a superação. Imagine todos esses fatores de uma hora para outra, toda a nossa rotina diária se transformando do dia para a noite. Nós temos uma dificuldade, ou seja, a nossa mente humana, ela se organiza com as rotinas diárias. Quando quebrou-se as rotinas diárias, nós tivemos aí uma desorganização dessa mente humana. Isso muitas vezes traz insegurança, muitas vezes pode trazer um nível de ansiedade diferenciado, sentimentos, né, Andréia? De medo, de raiva, de impaciência. Algumas coisas vão acontecendo na nossa vida, mesmo que a gente não perceba. E muitos de nós, em alguns dias, nós não estamos tão pacientes, né? Muitos de nós, em alguns dias, nós estamos inseguros com as situações. Muitos de nós ficamos mais chateados rapidamente. Coisas que eu não ficava antes, eu fico hoje mais chateado. Mas esse conjunto de perda, nesse momento de pandemia, um dos efeitos do isolamento social, nós não controlamos. Então a gente não consegue controlar isso. Nós simplesmente, essas rotinas, elas foram quebradas. O que nós conseguimos é ter esse entendimento e criar novas rotinas. Eu acho que aí está o segredo de lidar com o conjunto de perdas. Criar, isso nós controlamos. Nós podemos criar novas rotinas. E quando nós criamos nossa rotina, nós começamos a organizar nossa mente humana. Então, rotinas de acordar, rotinas de trabalhar, rotinas de brincar, momentos de estudo, né, André, durante um dia, momentos de partilha, que mais? De rezar, de oração. Talvez a segunda-feira nós já sabemos certinho a nossa rotina, a terça também, a quarta, a quinta, acho que a sexta-feira é um dia que nós não sabemos muito bem a rotina nossa, né? Mas assim, nós já criamos a nossa rotina e nós já conseguimos nos organizar a nível de família. Então eu já tenho a minha rotina, nessa nova rotina nossa, a André já tem a dela, os nossos filhos já têm os nossos, e isso já vai trazendo um pouco mais de segurança, vai trazendo um pouco, nós vamos controlando um pouco a questão da ansiedade, vai trazendo um pouco mais de calmaria aos nossos filhos, vai trazendo um pouco mais de paciência, né, Andréia? Então são tudo coisas que vão acontecer naturalmente quando a gente entende o que nós estamos passando e que caminho que nós temos que ir. Por isso eu aconselho vocês, primeiro que esse conjunto de perdas, ele é algo que você não controla. Segundo, que essa quebra de rotina pode causar essa desorganização na nossa mente humana. Então o que nós temos que fazer? Criar rotinas rapidamente. Você com seus filhos, sentarem lá, estabelecer como que vai ser a segunda de vocês, como que vai ser a terça de vocês, como que vai ser a quarta e aí por diante, tá? Mas além desse conjunto de perdas, um outro efeito que surge com o isolamento social é a experiência dolorosa daquilo que eu chamo de deserto. Isso vale a pena a gente refletir um pouquinho, tá? Nós tínhamos uma vida cheia de rotina, então nós estávamos acostumados, né? De repente assim, rezamos, dormimos, acordamos e comemos, vamos trabalhar, compramos alguma coisa, namoramos, passeamos, algo nesse sentido, tá? Então nós vínhamos acostumados com isso. Dentro dessas rotinas nossas, nós estávamos acostumados, meu irmão e minha irmã, a nos relacionarmos pouco com nós mesmos. Nós tínhamos pouco tempo para nós. Nós passávamos trabalhando, pensando no outro. Nós passávamos ali dormindo, nós não estávamos pensando em nós estávamos descansando. Então quando a gente começa a pensar assim, e quando que eu parava para pensar em mim mesmo, em nós? São pouquíssimos tempos que nós tínhamos para pensar em nós. E muitos de nós ainda encontravam uma falta de tempo para se relacionar com Deus. Com este momento do isolamento social, um dos efeitos é aquilo que eu chamo de experiência dolorosa, né,
do deserto, o silêncio do deserto é algo que nos incomoda muito, muito. Talvez você esteja aí escutando falando assim, mas eu não me incomodo em ficar em silêncio. E eu vou trazer um exemplo pelo menos para vocês, né? Vamos imaginar assim, lá no encontro de casais com Cristo, quando nós estamos lá dentro da vigília, talvez dentro da vigília, dentro do encontro, seja um momento legal para a gente ficar em silêncio, né? Mais fácil talvez, né? Do que o nosso dia a dia. E aí assim, se a gente propõe numa sala de vigília, por exemplo, ficarmos 5 minutos, né? O que é 5 minutos perto de um dia, né, Andréia? É muito pouco, né? Ficarmos 5 minutos em silêncio, o quanto que isso é difícil. Geralmente quando passa ali 30 segundos, 40 segundos, alguém já quer ler alguma coisa, alguém já quer pedir um canto, alguém já cutuca o outro para o outro começar a falar, né? O silêncio nos incomoda. O silêncio é difícil a gente trabalhar ele em nós. Por isso que existe uma experiência dolorosa do silêncio. Essa é o primeiro passo para a gente entender um dos efeitos do isolamento social dentro dessa questão do deserto. E aí eu digo assim a vocês, se a gente parar para pensar, vamos junto, André, fazer uma reflexão e você aí na sua casa também, tá? Vamos juntos pensar assim. Lá no deserto, vamos imaginar que nós estamos lá no deserto do Saara lá. Não tem nada à nossa volta e só tem um deserto mesmo, tá? Eu faço uma pergunta assim para você, meu irmão e minha irmã. O dinheiro vai valer alguma coisa lá no deserto? Não, né, André? Vale? Não. A cultura nossa, né, o nosso saber, vai valer alguma coisa lá, André? Não vejo forma de valer. A cultura nossa também não vai valer. O status social vai valer? Né? Se você é doutor, se você, enfim, seja o que for, né? Ocupa um cargo importante na igreja, um cargo importante na sociedade. Lá no deserto, isso vai valer alguma coisa? Não vai valer nada. E a fama, vai valer alguma coisa? Não vai valer nada. E as viagens que você já fez, sei lá, as coisas boas que você já viveu, vai valer alguma coisa lá no deserto? Não vai valer nada, né, André? Por isso eu digo assim a você, meu irmão e minha irmã, meu irmão e minha irmã, me perdoe. As coisas que valorizamos não valem nada no deserto. E nós valorizamos muitas coisas desse nosso mundo. Mas no deserto essas coisas passam a não valer nada. Não é isso, Andréia? Nós nos sentimos no silêncio muitas vezes pequenos. Percebemos o quanto somos frágeis. Percebemos o quanto valorizamos e muitas vezes nos colocamos numa dependência das coisas do mundo. Mas o legal de perceber é que o silêncio, ele nos incomoda. Mas quando nós aprendemos a permanecer em silêncio, aos poucos, o silêncio nos aproxima de Deus. Aos poucos, o silêncio nos aproxima de nós mesmos. E aí nós passamos, através desse deserto, desse silêncio, sentirmos grandes. Nós passamos a verdadeiramente, nós passamos a ter um sentimento de grandeza porque nós nos encontramos com nós mesmos. Nós nos encontramos com Deus no silêncio, no retiro, nesses momentos. Nas nossas casas, o quanto isso é importante. Muitos de nós precisamos viver o silêncio do deserto, porque é no silêncio do deserto que muitas vezes a voz de Deus ecoa na nossa vida. É o momento que nós nos encontramos com nós mesmos. Por isso que viver nesse mundo agitado, cheio de fala, muitas vezes nós falamos mais do que paramos, né? Muitas vezes quando a gente para, e nós tivemos que parar, e muitos de vocês tiveram que parar, e eu digo assim a você, meu irmão, você pode estar imaginando assim, mas eu tenho 2 filhos, 3 filhos, tenho minha esposa, e jamais eu vivo no silêncio do deserto. Isso é engano, né, Andréia? Isso é engano. Eu digo assim a você, meu irmão e minha irmã, tem muitos casais que ficam no mesmo teto, no mesmo lar, tem muitos casais e filhos que convivem juntos, e as pessoas convivem nesse silêncio do deserto. Porque aquela pessoa que te escutava, que ficou lá no serviço, já não está mais com você. Porque a sua colega que você via ela na academia, na escola, já não está mais com você. Porque muitas vezes o seu marido não te escuta. Porque muitas vezes a tua esposa não te escuta. Porque muitas vezes os seus filhos se trancam em quartos e ficam em redes sociais e ficam em celulares. Porque muitas vezes vocês não se conversam. E tem muitos e muitas pessoas que sofreram nesse isolamento social, dentro das próprias casas, dentro desse silêncio do deserto. Num primeiro momento ele traz uma experiência dolorosa,
Num segundo momento, a gente percebe o quanto que esse silêncio nos aproxima de Deus e nos aproxima de nós mesmos. E aí eu digo assim a você, meu irmão, minha irmã, dentro dos efeitos do isolamento, nós temos o conjunto de perdas que nós não controlamos, nós temos essa experiência dolorosa do deserto, que muitas vezes ela virá na nossa vida e nós não controlamos, e esses dois juntos provocam um sentimento em nós, e um sentimento que eu costumo chamar de medo de estar sozinho, o quanto isso é real. E muitos de nós sentimos isso. Muitos de nós que não conseguimos, por exemplo, a André que não consegue falar com a mãe dela, o Alessandro que não consegue falar com o pai dele, com a mãe dele, por exemplo. Muitos de nós sentimos esse conjunto de perda, nos sentimos isolados, mesmo estando morando com pessoas com nós, mas a gente não consegue se abrir, a gente não consegue falar, a pessoa não tem tempo para a gente, a pessoa só fala, não para de falar mais, e aí nós passamos a ter um medo de estar sozinho. E quando a gente tem um medo de estar sozinho, muitas e muitas das reações são as chamadas explosões, né? Conhecido, né, André? São as chamadas explosões. O medo faz com que a gente exploda. O medo gera uma reação na gente extremamente ativa, de combate. Isso é humano, legal? Isso também a gente encontra no mundo animal também, né? A gente pega um gato manso, a gente acua ele num canto, o medo faz com que ele tenha uma explosão de reação de avançar, um gato manso. No mundo animal isso é muito latente, isso é muito evidente, no mundo humano também. E aí nós vivemos muitas vezes na nossa casa momentos tensos, né? Aquilo que eu disse a vocês, por exemplo, uma pergunta simples num almoço vira um estresse tremendo, né? Por quê? Porque as pessoas explodem. E aí a gente não consegue entender, porque sabe por que a gente não consegue entender? Porque a gente vê as coisas acontecendo com nós e nós não paramos para pensar nas coisas que acontecem com a outra pessoa. Porque tudo isso que eu falei para vocês está acontecendo com a outra pessoa. Com a outra pessoa que vive com você, está acontecendo com o seu filho, adolescente, sentindo muito, né? Adolescente que estava acostumado em contato com tantos e tantos amigos, essas pessoas para ele eram as importantes para eles. E agora eles têm um contato somente com os pais. E aí eles têm um conjunto de perda muito grande, eles estão vivendo a experiência dolorosa do deserto latente, está difícil para eles têm medo de estar sozinhos, e aí eles explodem porque você pediu para ele passar uma vassoura no quarto dele, e aí você não compreende, você acha que ele está fazendo muito pouco, e ele simplesmente explodiu por medo. E nós, sem entender todo esse processo, nós acabamos a ter uma dificuldade de convivência com as pessoas da nossa casa. Uma pasta de dente aberta pode virar um caos de um dia inteiro de briga, né? Por exemplo, um pé sujo que entra, né, André? Pode virar também. Uma desorganização na geladeira, sei lá, queimar um arroz e tantas outras coisas que possam acontecer, começam a ganhar umas intensidades muito grandes. E aí eu trago para vocês um exemplo. Pensem assim, meu irmão, pense assim, minha irmã. O medo de estar sozinho gera uma explosão. Então vamos imaginar o seguinte, a criança que vai atravessar, por exemplo, uma rua muito movimentada, muito agitada, enfim, ela está com medo de atravessar aquela rua, mas ela quer atravessar aquela rua. Então quando ela vai atravessar sozinha, o que ela faz? Ela corre. Ela explode, ela dispara, né? Essa reação dela de atravessar aquela rua disparada é uma reação de medo, o medo de estar sozinho, né? Vou dar um outro exemplo para vocês, olha, uma criança que, por exemplo, ou até mesmo um adulto, tá? Isso acontece, né? Da luz, né? De apagar a luz, que apaga a luz de um cômodo e fica tudo escuro, o que ela faz? O medo faz ela explodir, ela sai correndo do medo do escuro, até ela encontrar um local onde tem pessoas, onde tem um pouco mais de claridade, né? O adulto, por exemplo, e aí eu trago para vocês agora um exemplo para vocês. O adulto que está, por exemplo, dirigindo seu carro dentro de São Paulo, e ele se perde dentro de São Paulo, gigantesco, não tem GPS, não tem nada, se perdeu dentro de São Paulo. O medo de estar perdido, o medo de estar sozinho, faz com que ele exploda. Ou seja, uma simples pergunta de um filho no carro vira uma tempestade, ele vai explodir com o filho dele. Uma pergunta do tipo assim, passa água para mim. Esse passa água para mim faz com que ele exploda. Ou seja, o medo provoca a explosão. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender alguns processos que nós precisamos viver na nossa casa. Então perceba assim, voltando naquele primeiro exemplo que eu dei para vocês. A criança que vai atravessar a rua. Essa criança que vai atravessar aquela rua correndo, né? Então, por exemplo, ela está com medo de atravessar a rua. Quando o pai dela
da mão aqui, André. Quando o pai dela pega na mão dela, o que acontece com a criança? A criança acalma. Legal? A criança acalma. E por que a criança acalma? Porque o medo foi embora. Legal? Então, quando o pai pega na mão do seu filho para atravessar a rua, aquela criança pequenininha, quando ele pega na mão, a criança acalma, o medo foi embora. E quando o medo vai embora, né, é simplesmente porque a criança tem fé no pai, porque acredita no pai, porque sabe que o pai é aquele que vai proteger ela, que nada de mal vai acontecer, que vai haver uma condução melhor, perfeita, né? O que acontece? A criança já não se preocupa com o tempo de atravessar, já não se preocupa com o momento de atravessar, já não se preocupa também com a velocidade de atravessar, simplesmente ela pega nas mãos do seu pai e ali ela confia, e quando ela confia, ela sente segurança, ela calma, ela não explode mais, e quando ela não explode mais, ela atravessa calmamente, junto com seu pai, aquela avenida movimentada. Conseguem visualizar isso, meus irmãos e minhas irmãs? E aí eu digo assim a você, aqui está o segredo. E o grande segredo é pegar na mão do pai, antes que o medo se instaure. Esse é o segredo. Tem duas coisas que a gente não controla nesse isolamento social. O primeiro efeito é o conjunto de perdas. O segundo é a experiência dolorosa do deserto. Aí surge o sentimento do medo. Quando isso surgir, ou até mesmo um pouco antes de surgir, nós precisamos aprender a pegar na mão de Deus, na mão do nosso Pai. E aí a hora que a gente pega na mão do Pai, nós temos a segurança para atravessar esse momento de pandemia que nós estamos mais seguros, mais calmos, sem medo, sem explosão. Esse é o grande segredo. E aí eu digo assim a você, meu irmão e minha irmã, talvez você esteja pensando assim, mas eu pego tanto na mão de Deus, né, Andréia? Eu rezo tanto, né, Andréia? A gente ora tanto e nós estamos aqui agora ouvindo a palavra de Deus, partilhando, buscando um pouco de conhecimento, né? Mas eu pergunto assim a você, e seu filho, meu irmão? Onde está agora? Será que ele já aprendeu a pegar na mão de Deus? Nós temos crianças com muita dificuldade nas nossas casas, nós temos adolescentes com muita dificuldade, nós temos esposas com dificuldades, nós temos esposo com dificuldade, os esposos eles se autocobram nesse momento, junto com esse momento do isolamento veio problemas econômicos, financeiros, e tem o medo de deixar a família dele sem o recurso de alimento, sem as necessidades básicas, e muitas vezes com esse medo ele explode, e nós precisamos ensinar essas pessoas a pegar na mão de Deus. E você que me ouve nesse momento, aprende você a pegar na mão de Deus, aprende a ensinar o seu esposo a pegar na mão de Deus, aprende a ensinar a sua esposa a pegar na mão de Deus, os seus filhos pegar na mão de Deus. Por isso é importante a oração em família, meu irmão e minha irmã. Por isso é importante que homem ajoelhe, mulher ajoelhe, filho ajoelhe juntos, que a gente reze juntos. Por isso é importante nós aprendermos a pegar na mão de Deus e todos juntos pegar na mão de Deus. Porque quando a gente pega na mão de Deus, a gente consegue ter a calma, a tranquilidade. A gente sabe que Deus vai atravessar esse momento junto com nós. E Deus vai conduzir o melhor momento para a gente atravessar. Vai nos colocar lá do outro lado da rua, são e salvo, pronto para corrermos, para continuar a nossa vida. Esse é o segredo. Aqui está o segredo. Pegar na mão de Deus. Meu irmão e minha irmã, me recordo aqui de um outro exemplo para vocês. Quando a luz apaga numa casa, a energia acaba, né? Vamos pensar o seguinte, então a energia acabou numa casa. O que acontece com as pessoas? Reclamação, né, André? Então se a energia acabar agora aqui em casa, nós vamos ter os nossos filhos tudo reclamando, né, André? Não gosta do escuro, vem correndo perto de nós, né? Reclama, e agora que nós vamos fazer? O que você faz na sua casa? Aqui a gente corre e acende uma vela. Então nós corremos, pegamos uma vela, acendemos a vela. Quando a gente acende essa vela, o que acontece? A gente coloca numa mesa, talvez uma mesa de cozinha, né? Ou numa mesa de qualquer mesa, a gente põe a vela, a gente fica próximo dessa vela, e quando a gente fica próximo dessa vela, automaticamente todos que estão na nossa casa ficam próximos de nós. Como ali as pessoas estão próximo de nós, o amor começa a acontecer. Então, por exemplo, um já senta no meu colo, um já abraça a mãe, não é isso? E a gente começa a ficar mais perto, né, Andréia? E geralmente todo mundo quer abraçar a mãe, né? Não sei por que isso acontece, né, Andréia? Então todo mundo abraça ali a mãe, briga pelo colo da mãe, eu estou perto ali, eu também abraço eles, né? Ali nós começamos a conversar,
ali nós começamos um diálogo, ali a gente começa a contar as histórias, lembrar algumas coisas que aconteceram, começa a partilhar os momentos que cada um estava, onde estavam, e o que aconteceu, por que assustou, ali surge o sorriso, ali surge a alegria, ali de repente, se tem pessoas com dom na casa de vocês, um já resolve pegar um violão, tocar uma música, cantar, e ali a gente começa a viver um momento juntos. E a hora que volta a luz, volta a energia na casa, né? Quando volta a energia na casa, o que as pessoas fazem? Elas começam a reclamar de novo, né, André? A gente viveu isso aí, né? Aí as pessoas reclamam de novo, né? E aí a pessoa reclama assim, nossa, justo agora foi voltar a energia, né? Tava legal, né, André? Pô, justo agora que tava legal, né? Aí a gente começa a refletir, a gente fala assim, pô, peraí, a hora que apagou a luz, houve uma reclamação. Depois que todo esse processo passou, a hora que voltou a luz, uma nova reclamação, né, André? E por que isso aconteceu? Porque o novo foi mais gostoso. Porque o novo trouxe a verdadeira sensação de ser família. E o anterior não. Percebam isso? Já surgiu comentários assim, né, Andréia? Vai lá e desliga o disjuntor, né? Vai lá e desliga o disjuntor, né? Então, assim, o novo surgiu naquele momento na nossa casa. E é esse exato momento que nós estamos vivendo, chamado pandemia. O novo pode surgir na nossa vida. Essa luz que vai apagar, ela já apagou, né? Surgiu a pandemia. E aí, quando surgiu a pandemia, surgiu o isolamento social. E quando surgiu o isolamento social, nós tivemos esses dois fenômenos, nos pegando. Um conjunto de perda gigante, e muitos de nós ainda estamos perdendo, e uma experiência dolorosa, muitas vezes, do deserto. Ou seja, todas aquelas coisas boas que eu fazia, eu não posso fazer mais, eu tenho que parar um pouquinho mais e refletir um pouquinho mais comigo mesmo, um pouquinho mais comigo com Deus, mas aí surge a vela. Olha que interessante. Surge a nossa fé, surge a nossa oração, as nossas ações voltadas a Deus. É o momento de acender a vela, é o momento de olhar para as coisas do alto, é o momento de percebermos que agora é quando nós temos que colocar a nossa fé em prática, que agora que nós temos que dobrar mais nossos joelhos e em família e entrarmos em oração. É o momento que surge a vela, e toda vez que surge essa vela, a gente se une na cozinha, a gente se une numa sala, a gente se une em volta dessa vela, porque essa vela passa a ser importante. Muitas vezes ela ficou jogada há quanto tempo na nossa casa sem utilização. E agora ela passou a ser importante. E ela sendo importante, a gente vai se unir nela. A gente vai se unir em volta dela. Nós vamos agora aprender a pegar nas mãos uns dos outros. Agora a pegar na mão de Deus. Agora a entender o sentido da família, né, Andréia? E aí naquele momento que nós estávamos ali conversando, que nós estávamos ali dando risada, né, ainda no escuro, com uma vela acendida, um abraçadinho com o outro, né? Um próximo do outro, e naquele momento nós começamos a viver o respeito, naquele momento nós começamos a viver a confiança, nós começamos a viver o amor, e aí algumas coisas foram se resgatando, e pode se resgatar na sua vida, o diálogo, a harmonia se aproxima, a empatia surge, né? Os nossos eus começam a sair de lado, e eu começo a pensar no próximo. Então, se meu filho está com medo, o André abraça ele, e eu também vou lá dar um abraço na André e nele também, a gente começa a pensar no próximo, a empatia surge. É nesses momentos que muitas vezes a admiração de um pelo outro surge, quando surge uma história, quando as coisas começam a acontecer, o filho admira o pai admira o pai admira a esposa admira o pai, e é nesse momento que nós começamos a perceber o outro existe, o outro faz parte da minha vida, o outro está na minha casa. Esse isolamento de celular digital, deixa o celular de lado, não é importante tanto quanto a pessoa que está com a gente, deixa a televisão de lado e tantas redes sociais de lado, o importante são as pessoas que estão com nós. E nós passamos nesse momento a segurar na mão de Deus, e aí as coisas ficam mais fáceis, porque o medo não surge, ele vai embora. Quando tudo ficou escuro e os filhos correram nos pais, e nós ficamos ali regados a uma vela, a uma luz, a chama de Cristo, estou dizendo para vocês, ao Pai na nossa vida, nós pegamos na mão do Pai, e aí nós vivemos bons momentos, mesmo sem ter a energia. E olha que interessante, quando voltou a energia já não era tão significativa na nossa vida, ao ponto dos nossos filhos que estavam com medo lá atrás, falaram assim, pô, que pena que voltou a energia, devia ter ficado apagada a energia, porque nós aprendemos a viver o novo. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu digo assim a vocês, né? O evangelho de hoje termina dizendo assim, em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Nós precisamos segurar nas mãos do Pai. No Pai está a nossa esperança. A sua família precisa de você.
Preste bem atenção, a sua família precisa de você. Não fique parado, esperando. Faça acontecer com a sua família. Seja você canal de cura de Deus na sua família. Não seja instrumento de discórdia, desunião. Tudo o que precisamos é ser canal da presença de Deus na vida das pessoas que vivem com nós. E para encerrar, eu digo assim a você, meu irmão e minha irmã. Deus fez o galho seco florescer. O que não fará por você, por sua família? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Nós lhe falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um ótimo, né? Vamos continuar esse encontro com o casal apresentador, né? Esse momento, desculpa, né? Ficamos tristes por não ter um encontro de casais, né? Não só na paróquia de vocês, mas nas demais paróquias, no Brasil inteiro, né, André? Mas assim, momento de família, de preparação, de fortalecimento, momento de nos encontrarmos com Deus e com nós mesmos, legal? Um abraço então, meus amigos, obrigado, Cerqueira César, pela oportunidade, né, Andréia? Obrigada, boa noite, né, a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe, muito obrigado pelo convite. E nós vamos continuar com vocês agora, tá? Legal, pessoal? Então vamos passar aí para o casal apresentador agora.